É de facto a rubrica que acontece sempre a esta hora e está connosco hoje via telefone o Dr. Ricardo Brasil, a quem começo por cumprimentar. Bom dia, Ricardo. Olá, muito bom dia a todos. Eu nunca me canso de agradecer a sua disponibilidade, sei que hoje está mesmo apertadinho com o tempo, tem outros compromissos, mas ainda assim não deixa de estar com os nossos ouvintes. E o tema que trazemos hoje aqui tem a ver com os medos e com as fobias, certo? Exatamente, medos, fobias e a dificuldade e o evitamento na resolução de problemas, e é aqui também como vou focar um bocadinho na parte da resolução de problemas, porque já por si só irá abordar obviamente o que tem que se fazer nos medos e nas fobias, como é óbvio. Muito bem, então talvez começar por elencar alguns dos medos mais frequentes que lhe aparecem em consultório e depois vamos saber como resolvê-los? Claro que sim. Olha, quer em consultório, quer em contexto de internamento na Casa de Saúde São Rafael, por vezes em algumas fases de vida, as pessoas têm medos, porque o medo é um mecanismo de proteção, atenção. E o medo faz com que nós possamos adotar comportamentos eficazes na resolução de problemas. Quando determinado estímulo é percepcionado pelo nosso organismo de uma forma mais intensa, digamos assim, aí sim torna uma dimensão desproporcional à realidade em que vivemos e aí pode se tornar depois, obviamente, numa fobia. E aqui temos fobias muito frequentes, como fobia de sangue é muito frequente, o medo de alturas. Há muitos adultos, e aqui se calhar os nossos ouvintes também vão se identificar, que o medo de mascarados ou palhaços, ou seja, caracterizações adultas fora do que é comum na sociedade. E portanto temos aqui alguns medos também desse género. O medo de andar de avião também é um deles. E chega-nos também muito à consulta alguma componente mais obsessiva ou compulsiva, relacionada também com alguns evitamentos que as pessoas fazem para se tentarem organizar através da fuga, o que não é, obviamente, a melhor opção. E, portanto, temos aqui várias componentes que nos surgem muitas das vezes em consulta e que nós temos que tratar. Se nós formos falar da fobia por si só, a fobia é um medo irracional, de algo que é improvável ou de causar danos à pessoa. O que acontece é que a própria palavra, por exemplo, já nos diz um bocadito isso. A fobia é quando alguém experiencia algo intenso, ou seja, avalia determinado objeto ou situação de uma forma tão intensa que faz com que depois se torne irracional a avaliação que fez e causando um sofrimento significativo. Tem que causar um sofrimento significativo, obviamente, na vida da pessoa, no cotidiano da pessoa, na escola, ou em casa, ou no trabalho, para que possa ser abordada, porque as fobias são, obviamente, um tipo de transtorno de ansiedade e que são bastante comuns até e atingem uma grande percentagem da nossa população, sem dúvida nenhuma. Há de facto fobias que são muito irracionais. Por exemplo, acho que toda a gente tem medo de cobras e dificilmente alguém já viu sequer uma cobra de perto, não é? Isso é olha, agora que se enganou, nem toda a gente, porque eu até tenho uma fotografia com a cobra, por exemplo, não é uma das coisas que mais me aflige, mas tenho uma amiga que só de ver uma imagem, atenção, no telemóvel, tem logo uma reação emocional e uma reação fisiológica imediata. E ela não teve contato com a cobra nunca. Exatamente, nunca teve contato com a cobra, exatamente. Portanto, tem a ver exatamente com a fisionomia, com o aspecto, com a dificuldade em controlar. E atenção, aquela componente da cobra também ser rastejante, etc. E, portanto, tem aqui uma componente também importante. A reação dela é completamente irracional porque a gente está a olhar para uma fotografia. E é aqui que depois, obviamente, a terapia é importante e a resolução de problemas é importante e é muito como é que eu vou falar, sugestivo e se calhar
adequado nós podemos organizar a nossa mente. E como é que nós organizamos a nossa mente? Fazendo estruturas e hierarquias a nível dos nossos comportamentos. E aqui temos várias técnicas, e agora se eu entrar para a parte da resolução de problemas, onde vamos dar a chamar aqui o evitamento de resolução de problemas. Esta pessoa, por exemplo, que tem a fobia de cobras, evita resolver aquilo que no seu dia-a-dia também não lhe faz grande diferença, porque acaba por não haver cobras, não é? Mas pode resolvê-lo, e para resolvê-lo temos vários componentes. Portanto, primeiro, acho que é importante falar aqui de uma coisa que é o treino de resolução de problemas, que nos pode ajudar bastante na organização da vida diária. É uma coisa muito simples e que passam por vários passos. E um dos primeiros passos na resolução de problemas é, obviamente, fazermos uma lista dos problemas que afetam a nossa qualidade de vida. Vamos imaginar que a pessoa tem muito medo de alturas, tem medo de cobras, estou com um problema no trabalho, tenho um timing para entregar um relatório e também estou com insónias. Se calhar ela está com insónias porque está com um timing apertado para resolver os stresses do trabalho. Então, as insónias não vão ser o nosso foco primário. Se calhar no nosso foco primário, daquela lista de problemas, nós vamos escolher o primeiro que achamos que é o mais pertinente para resolver. Ok. E depois, ver se esse, na nossa percepção, poderá influenciar os outros problemas que surgem na lista. Depois, escolhendo esse problema, nós fazemos uma lista de alternativas para o resolver. Algumas racionais, outras irracionais, tudo o que nos vier à cabeça. E depois avaliamos cada uma das alternativas, consequências positivas e negativas, se pusermos aquela alternativa em prática. Vamos imaginar que um dos problemas da vida da pessoa é a mãe envolver-se demais na vida da pessoa e entrar em casa sem bater à porta e pôr a chave e entrar, e a pessoa fica incomodada e depois fica muito ansiosa e depois não diz à mãe porque é a mãe. E depois aí fazemos várias alternativas. E uma das alternativas é nunca mais falar com a minha mãe. Ou então mudar de casa, mudar não sei de quê. Há várias alternativas, mas claro, essas não são as mais racionais quando a gente for avaliar as consequências positivas e negativas se as pusermos em prática. E claro que depois, escolhendo, obviamente, uma conversa racional com a mãe num timing certo, num momento certo, se calhar era melhor, mas às vezes nós temos tantas coisas ao nosso alcance e fazê-lo de uma forma tão fácil que nos esquecemos. Obviamente que organizar os problemas que temos para resolver vai nos ajudar, obviamente, a controlar os níveis de stress. Controlando os níveis de stress e também controla a avaliação que posso fazer aos estímulos do meio. E é aqui que entram depois também a parte das fobias e dos medos, como me disse. Se a gente for aqui, há fobias de todo o tipo, há das mais irreais para as que são mais comuns. O que eu costumo sempre dizer é, se lhe faz mal e se lhe incomoda a sua qualidade de vida, não vou dizer que é tolo e você vai achar que é não sei o quê e toda a gente diz que é parvo. Não, se afeta a sua qualidade de vida, se afeta o seu cotidiano, então é importante que nós o possamos resolver. Portanto, começamos logo por aqui. E depois, claro que temos aqui todo um procedimento não só de avaliação, do impacto que aquela determinada situação ou fobia tem na vida da pessoa, fazer uma boa análise funcional, ou seja, falarmos aqui em fatores predisponentes, ou seja, o que é que já aconteceu na vida desta pessoa que a leva ou que a levou a poder ter aquele tipo de comportamento, se existe algum tipo de história familiar também, de situações semelhantes. Depois nós podermos fazer, por exemplo, definir os fatores precipitantes e os fatores ativadores. Imaginemos que alguém tem medo de coelhos e temos aqui um fator precipitante que é o coelho, não é? Mas depois o fator ativador é só quando eu olho para o coelho. E portanto é importante nós estruturarmos esta intervenção de uma forma muito organizada para percebermos como é que podemos ajudar a pessoa a gerir melhor, aqui neste caso, a sua fobia. Depois de identificarmos estes dois fatores, na análise funcional ainda temos os fatores de manutenção e os fatores protetores. Os fatores de manutenção são os comportamentos que nós temos, ok, que mantém aquela fobia. Ou seja, eu sei que vai ter um coelho naquela rua, então não vou para aquela rua, vou mudar de rua e vou demorar mais meia hora a chegar ao trabalho porque eu nem quero ver um coelho. E portanto isto é um fator que mantém a fobia, que mantém o medo. Portanto, este lá está, e que acaba por bater naquela outra componente que eu estava a dizer do evitamento, de resolver o problema. Quando eu digo coelho, o nosso coelho pode ser muita coisa na vida, pode ser o ir conversar com o chefe sobre a atitude que ele não teve tão boa connosco no trabalho, e isto está-me a causar stress e ansiedade, pode ser não conseguir abordar determinadas situações matrimoniais. Portanto, há aqui várias componentes que podem levar a um evitamento, porque a pessoa não se quer confrontar
com uma situação que vai ser ameaçadora para ela e, portanto, evita. E aí temos os tais fatores de manutenção do problema. Sempre que nós o evitamos ou que temos comportamentos que mantêm aquele problema, como, por exemplo, o obsessivo compulsivo, quando se levanta e tem que bater 3 vezes com o pé no chão porque acha que não vai correr bem o dia. E, portanto, sempre que o fizer e sempre que ceder à obsessão, ou seja, o bater os pés no chão é a compulsão, portanto, ele vai manter aquele problema. E, portanto, temos aqui estes componentes, são os fatores de manutenção. Depois disso, temos os fatores protetores, que são os nossos suportes. Se eu tenho uma boa rede de suporte social, se tem atividades que eu faço que me possam ajudar a gerir o stress, etc. Mas eu ficaria aqui a falar de teoria o dia todo e não lhe dava espaço assim também para aportar aqui esta componente. Mas o que eu queria transmitir às pessoas é que existem, obviamente, estratégias e existem formas de nós podermos orientar melhor o pensamento para nós nos canalizarmos para responder melhor a um determinado estímulo que nos possa ser ameaçador. Muitíssimo bem explicado, mas eu não queria deixar ir embora sem falar de 2 medos que eu acho que prejudicam mesmo claro a vida das pessoas. Um deles tem a ver com aquele que já referiu, que é o andar de avião. Muita gente perde boas oportunidades de qualidade de vida por causa deste medo. E o outro, o último, mas não o menos importante, como é que se pode lidar com o medo de baratas? Uma vida inteira a morrer de medo de baratas. Eu acho que aqui o primeiro deve ser para a população em geral, o segundo deve ser para si. Por acaso não, é para um familiar meu, um familiar muito Pronto, olha, relativo a qualquer estímulo, isso passa sempre por qualquer intervenção a terminar, quer o avião, quer a barata, portanto, não é o estímulo por si só, mas é a maneira como nós olhamos para o estímulo. Por isso é que há pessoas que têm medo de baratas e há pessoas que lhe põem o pé em cima. Portanto, não é a barata em si, é a forma como eu avalio a barata. E quando é que eu avalio a barata de uma forma ameaçadora? Portanto, eu digo essa frase várias vezes e quem já me ouviu 1 ou 2 vezes na rádio e repito-a várias vezes, que é um acontecimento potencialmente estressante. O andar de avião para o João, a barata para a Paula, ou o ir fazer análises para o Norberto. Um acontecimento potencialmente estressante só vai causar stress a essas pessoas se eles avaliarem aquilo como uma ameaça. E é aqui que entra a parte irracional. Ou seja, e é aqui que nós entramos depois na intervenção, na reestruturação cognitiva, que é exatamente confrontar o pensamento com a realidade. E com a mudança, obviamente, de avaliação, que demora muitas vezes, muitas fobias. Eu lembro-me, por exemplo, uma vez tive um militar americano que tinha estado no Iraque e no Afeganistão, e sempre que eu via um foguete das nossas festas de freguesia, iniciava um protocolo de defesa como se estivesse no Iraque ou no Afeganistão, por exemplo. Então, as sessões com ele foram duras, porque nós começámos por uma avaliação, a abordar o problema, só a abordagem do problema por si só já ativa sintomas fisiológicos, já há uma psicossomatização também aqui, que é difícil para o paciente remexer naquilo, e portanto pode causar ataques de ansiedade só a falar sobre isso, ou de pânico, e depois nós fazermos o confrontamento do pensamento, a reestruturação cognitiva através de diversas técnicas, e aqui há vários tipos de terapia, a cognitiva comportamental, a psicodinâmica, a sistémica, há vários tipos de terapia. Na cognitiva comportamental, para esse tipo de fobias, nós temos técnicas como o diálogo socrático ou as setas descendentes, onde nós desconstruímos, obviamente, o pensamento com o confronto e a identificação não só das crenças irracionais como os pressupostos adaptativos. Os pressupostos vêm em regra, que a pessoa diz assim: se eu não fizer isto, o meu dia vai correr mal, ou se eu não tomar isto, não vou conseguir fazer não sei o quê, e portanto a desconstrução destas crenças através do confronto com a realidade pelas técnicas que nós temos de intervenção psicoterapêutica, obviamente que vão ajudar a que a pessoa depois as identifique e consiga integrá-las no seu dia-a-dia de uma forma muito mais apaziguadora. Quando assim há várias técnicas que podemos utilizar. Naquele caso, por exemplo, eu utilizei uma técnica de imagética primeiro, onde nós imaginamos uma possível situação ameaçadora através da técnica da imagética. O paciente teve uma ativação fisiológica naquela técnica, que não só para este militar americano, como também para um outro paciente com eu tratei, neste caso na fobia de voo, e nós imaginámos exatamente os passos todos, eu a que guio o paciente, por exemplo, no da fobia de voo, a chegar ao aeroporto, a pôr as malas no check-in, depois a andar até às escadas rolantes para baixo, aquelas coisas todas. No caso
caso do militar do Afeganistão, nós fomos ao Afeganistão, o sítio onde ele estava, como é que foi o depois, pronto, reviver aquilo tudo e depois fazer com que ele se sinta, quer num cenário, quer no outro, capaz de resolver aquela situação e por vezes até dar um desfecho diferente à última vez que aconteceu, para se sentir que é capaz, é confiante e o pensamento de gravar aquilo, porque o nosso pensamento, quando estamos a imaginar uma determinada coisa, o nosso cérebro assume sempre que aquilo está a acontecer no momento e isto é uma coisa muito importante, porque aí também já nos dá aqui alguma facilidade. Depois disso, quando nós conseguimos controlar através da imagética a ansiedade do paciente só através da imaginação e quando ele se sente mais capaz e mais confiante, aí passamos à terapia da exposição, onde vamos ver a barata, onde vamos andar de avião ou andar de avião. A própria SATA tem um programa de intervenção de fobia de voo com a realidade virtual, por exemplo, que é uma coisa muito importante, em que a pessoa consegue mesmo percepcionar o cenário de voo. Eu próprio também já utilizei aqui em consulta algo semelhante e, portanto, nós conseguimos resolver isto desta forma, a pessoa a ver-se nos cenários, quer em imagética, quer em realidade virtual, neste caso, para qualquer uma das duas. A barata é mais fácil, é só a gente arranjar uma baratinha, tem sempre aqui mais no verão para a gente. E depois disso é a pessoa perceber que é capaz, tal e qual como o João e como o António, que não tinham medo de nenhuma dessas coisas, viver com estes estímulos que para eles eram ameaçadores e aí ficam com uma melhor qualidade de vida. No caso do militar americano, eu pedi a um amigo meu que atira foguetes para vir aqui à parte fora da clínica a tirar um foguete para ele ver o barulho do foguete, a ouvir a explosão, mas ver no real, e essa foi uma das últimas consultas com ele, por exemplo. Tudo se resolve. Bem, tudo se resolve, é essa mesma mensagem. Muito obrigada, Dr. Ricardo Brasil, continuação de um bom dia e até de hoje a 8 dias, tudo correr bem. Muito obrigado e muito obrigado pelo tempo disponibilizado à Casa de Saúde de São Rafael. Até uma próxima, bom trabalho.